Vamos dar início à nossa aula sobre álgebra vetorial e matricial. Estamos na parte matricial. Já falamos sobre esses tópicos todos. Agora vamos falar, a última coisa que falamos sobre formas quadradas e fator de Cholesky. Vamos falar agora de maximização de razão de formas quadráticas. Então é um tema bastante importante, né, que aparece em problemas como análise de variância multivariada e em muitos outros métodos, testes, por exemplo, a solução do Behrens-Fischer aparece isso. Então, nós devemos maximizar a razão entre duas formas quadráticas, x' ax em relação a x' bx. A divisão das duas formas quadráticas é o meu lambda de x, minha função de x, que eu quero maximizar, dado que a matriz B é uma restrição imposta, é positiva definida, e, portanto, o determinante de B é diferente de zero. Então, a gente exige que B seja positiva definida. Outra forma de ver esse problema é a maximização de x' ax restrita a x' bx C1. Isso chama formas quadráticas generalizadas também. É outro nome que tem isso aí, esse problema. Então, esse teorema 7, ele nos dá esse máximo, né, da razão das formas quadráticas ou de uma forma quadrática generalizada, que é x' ax. Qual é o máximo de x' ax? Restrito a x' bx é igual a 1. Então, a norma do x, a norma quadrática do x, x' bx, aquela norma modificada, em que o vetor, em que o espaço onde estamos tomando a norma está modificado pela métrica, que é a matriz B, que a gente exige que seja positiva definida como restrição. Então, outra forma de expressar isso é fazer a razão das duas funções, né, das duas formas quadradas, x' ax dividido por x' bx, restrita a x' bx é igual a 1. Então, esse máximo é dado pelo maior dos autovalores, lambda i variando de 1 até p, ou seja, o lambda 1, que a gente ordena, né? O lambda 1 é o maior, lambda 2 é o segundo maior, lambda 3 terceiro maior, e assim por diante, até o lambda p, que é o menor de todos. Dessa matriz aqui, ó, que é SB-1 vezes A, SB-1 transposto. Quem que é SB? O fator de Cholesky da matriz B. E pelo autovetor correspondente, xi, do lambda i, né? Que é SB-1 transposto vezes ZI. Quem que é ZI? Né? Que esse máximo é dado pela solução desse sistema de equações homogêneas aqui, A menos lambda i, B, xi. E o ZI também é dado pelo autovetor dessa matriz aqui, ó, SB-1 vezes A, SB-1 transposto. Vou chamar ela de H aqui no nosso aula. A matriz H vai ser essa matriz aqui, para não ficar repetindo toda hora isso aqui. E lembrando que SB-1 é o fator de Cholesky, SB, né, é o fator de Cholesky da matriz B, e SB-1 então é o inverso do fator de Cholesky da matriz B. Tá? Então a matriz H aqui. O ZI é o autovetor dessa matriz, e o lambda i é também o autovalor dessa matriz. I variando de 1 a p, então para cada ponto estacionário i, né, lembrando que o lambda 1 e o Z1 corresponde ao máximo da matriz H. A gente retira da matriz H o espectro do lambda 1 Z e Z1, né, da solução lambda 1 Z1, que é lambda 1 Z1 Z1', e forma uma segunda matriz H menos esse primeiro espectro, maximizamos, temos lambda 2 Z2. Tiramos esse novo espectro dessa matriz modificada, temos uma segunda matriz modificada, achamos o autovalor do autovetor que maximiza, tiramos o espectro dele para achar a próxima solução. Então, esse é o ponto estacionário I que nós nos referimos. A gente vai retirando o espectro da decomposição espectral. Então, o máximo dessa forma quadrática é a solução desse sistema de equações homogêneos. Isso me dá o lambda i e o xi. Veja que o alto valor zi não corresponde ao alto valor xi original da maximização. Então, ele é recuperado, o xi é recuperado, multiplicando o zi pelo transposto da matriz de Cholesky inversa. S-1 de B, índice B aqui é para lembrar que é o Cholesky da matriz B, positivo definido, transposto. Se ela é positiva definida, ela admite o fator de Cholesky.
Vamos para a prova desse teorema. Então, nós vamos maximizar essa função. Nós já vimos que é uma função f vezes g, então a gente deriva a f, multiplica pela g, menos a f vezes a g' dividido pela g' ao quadrado. Então, fazendo isso, derivando lambda em relação a x, é sempre o símbolo de parcial quando derivamos vetores, porque, na verdade, a gente deriva elemento a elemento, então estamos fazendo derivadas parciais. Então, a derivada de x' a x é como se nós tivéssemos ax ao quadrado, então é 2ax. Então, está aqui. Vezes a função g que está no denominador. E a função numerador é x' a x, está aqui, a f, vezes a derivada do denominador, que é 2bx. O 2 eu pus em pré-evidência aqui, bx aqui, vezes a g ao quadrado, sob a g ao quadrado no denominador. Colocando 2 e um fator desse aqui, que é o x'bx em pré-evidência, isso aqui está restrito a 1 quando igualarmos a 0, então isso aqui dá 2, vou passar dividindo, vou igualar a 0 posteriormente, então vai sobrar só essa parte do centro aqui. Então, aqui, e pondo o x em pós-evidência, como nós fizemos no caso anterior, então vai sobrar a x'b dividido por x'b, porque 1 eu pus em evidência, sobrou um x'b aqui, então sobra a. E aqui vai ficar x'ax sobre x'bx, que multiplica b, que o x foi em pós-evidência. Então, se nós sabemos que isso aqui é x'b, igualarmos a derivada a zero e chamarmos isso aqui de lambda i, né, num ponto estacionário qualquer i, então nós temos a lambda i b, que multiplica xi, que é o sistema de equações homogêneos que nós devemos resolver. Então, AXI, nesse caso, é igual a lambda I BXI. No caso de uma forma quadrática, é AXI igual a lambda IXI. Não tem a matriz B, porque a matriz B seria igual à identidade. Então, a diferença, A menos lambda é identidade. Aqui, A menos lambda I, B, uma matriz positiva definida qualquer, restrita agora à norma quadrática do vetor com relação à métrica B igual a 1. Então, o sistema de equações vai ter solução diferente da trivial. O xi não vai ser o vetor nulo se esse determinante for igual a zero. Então, isso aqui vai formar o polinômio característico e nós vamos achar a solução dos lambda i's. Nós vamos ter o lambda 1, lambda 2, até o lambda p aqui como solução desse sistema. Então, nós vamos ter todas as soluções por lambda. Pegando o lambda e ordenando, pegando o lambda maior das soluções desse polinômio característico, vai formar um polinômio aqui de grau p. Então, igualado a zero. Resolvendo o polinômio, nós vamos ter a solução para os lambdas. Então, com o lambda 1 aqui, eu vou ter, voltando na expressão aqui, eu vou ter essa matriz aqui totalmente definida, que é a matriz dos coeficientes do xi. E, portanto, com essa solução eu acho os x's correspondentes. Mas o problema é que eu dependo dessa B aqui, obviamente. Então, para fazer isso, que esse problema não é trivial, nós não temos software que faça isso dessa forma. Quando é identidade, nós temos. Quando não é, nós não temos. Então, o que a gente faz? A gente usa alguns artifícios. Então, se eu decompuser a matriz B com produto de duas matrizes, né? SB aqui, a matriz triangular inferior, que é o fator de Cholesky dela, e a triangular superior, SB transposta. Né? Então, se eu usar o R, eu tenho que tomar cuidado que a matriz do R é a S transposta, nossa é a triangular superior. E modificar as notações aqui de acordo com o software, né? Aqui não estou falando de software, estou falando de teoria. Então, se eu decompuser essa matriz B, S sendo SB o fator de Cholesky dessa matriz B, e fizer essa transformação aqui, estou fazendo a transformação do x, uma transformação linear. O fator de Cholesky transposto vezes xi me dá uma nova zi. Portanto, xi, isolando xi aqui, é pré-multiplicando pela inversa dessa matriz ambos os lados. Então, se eu multiplicar pela inversa que vai dar identidade, vai sobrar xi, e do lado de cá a inversa do fator de Cholesky transposto, né? Então, S transposto a menos 1, que eu posso intercalar o menos 1 com B, trocar o menos 1 com P, né, de transposto. Então é a mesma coisa, né, que a gente já viu. A S transposto a menos 1 é igual a S menos 1 transposto. Índice B, que é o fator de Cholesky da matriz B, só para indicar isso. Então, no lugar do xi, se eu substituir o xi por isso aqui,
né, que foi a nossa transformação linear feita, eu vou ver que quando eu multiplicar isso por isso aqui, eu vou ter identidade, mas vai sobrar o fator de Cholesky, que é uma matriz triangular inferior aqui ainda. Então, e se eu pré-multiplicar o sistema inteiro, dos dois lados, por SB menos 1, então o que eu vou ter? Então, quando eu fizer isso, eu vou ter SB menos 1 de A, SB menos 1 aqui. Então, eu vou formar essa matriz aqui dos dois lados, transposto, né? Do lado de cá, SB menos 1, e aqui a transposta dela. Porque eu tenho que fazer o produto aqui, tenho que fazer o produto aqui. E a mesma coisa aqui, esse produto vezes esse da identidade, esse produto aqui vezes, essa matriz aqui vezes esse aqui, esse produto da identidade também. Então, identidade vezes identidade sobre identidade. Então, vai sobrar lambda I, identidade. ZI, eu mantive intacto, e esse produto aqui, obviamente, uma matriz de zero pré-multiplicado por outra, vai dar um vetor de zeros, né? Vai dar um vetor de zeros, continuar como zero. Não vai mudar o vetor. Então, esse problema aqui caiu no sistema de formas quadradas. Se eu chamar essa matriz de H igual eu falei, eu vou ter H menos lambda I, identidade ZI. Então, eu acho os autovalores e autovetores dessa matriz, ou seja, H menos lambda I, identidade, determinante tem que ser zero, acho os lambda I. Esse lambda I que eu achar aqui é o mesmo lambda I que eu acho nesse polinômio característico, exatamente o mesmo. Ele é invariante, independentemente da transformação realizada. Mas o xi não é xi+, é um novo vetor, ZI. Mas o lambda I continua invariante nesse sistema novo de equações lineares. Então, eu acho os autovalores, né? A função eigen dessa matriz aqui me retorna o autovalor e o autovetor, lambda 1, Z1, lambda 2, Z2, para todos os P componentes dessa matriz. E, uma vez tendo o lambda 1 é o mesmo do sistema original, uma vez tendo o meu ZI, eu aplico aquela transformação para cada I, eu tenho os xis correspondentes, o x1 e o x2, que corresponde ao lambda 1 e lambda 2. Eu não vou usar o ZI, porque o ZI é do sistema transformado, e o autovetor ele é modificado pela transformação linear aplicada. A comprovação de que a gente tem um máximo é dada como no caso anterior, né? Então, x é dado por essa parte aqui. Se nós substituirmos x pela transformação, um x qualquer, eu vou ter z' transposta disso, né, que é x transposto do transposto da própria matriz, S-1 de B de A, S-1 de B de A, Z, e aqui, essa parte aqui a gente já viu que é uma propriedade do fator de Cholesky da identidade, então sobra Z' aqui, e essa aqui é a minha matriz H, que a gente já havia visto. Então, esse problema aqui caiu no problema de uma forma quadrática, H menos lambda I, ZI, e a gente sabe que o máximo é o lambda I, é lambda 1, Z1. Portanto, o lambda 1, x1, quando a gente recuperar o x1 por essa transformação, vai ser o máximo. Eu fiz as mesmas coisas agora, lá. Fiz uma transformação linear usando a base, o P, a matriz de autovetores dessa matriz H aqui, que eu estou chamando de H, para não repetir tudo aquilo. Essa combinação linear me retorna o vetor Z. Faço a mesma coisa. Esse produto aqui usa as mesmas regras de diagonalização. E eu chego nessa expressão aqui, transformo Z em Y, né? Através do Y. Então, PY substitui aqui. Essa conta aqui, a decomposição espectral da minha matriz H é P' lambda P lambda P transposto. Da identidade que sobra Y' vezes o lambda no núcleo, que dá essa soma aqui. Do mesmo jeito, isso vai ser máximo quando eu tiver o lambda 1 aqui. E essa igualdade só se verifica se o y1 for 1 e os outros y for 0, que zero essas parcelas, ou seja, meu z, que maximiza essa forma quadrática aqui, né, restrita a z' C1, é o meu y1 igual a 1, é o meu vetor z1, ou seja, o primeiro autovetor da matriz H. E lambda 1 é o que maximiza, é o maior autovalor da matriz H. Então, eu vou lá no R, né? Calculo o fator de Cholesky da matriz B,
Obtenho esse produto matricial uma vez com o fator Cholesky, inverto ele, né? A função lá solve, inverte a matriz, solve o fator de Cholesky, que é esse aqui, pós-multiplico ele, porque o R já está com a matriz triangular superior, né? Então aí, o SB aqui é a nossa superior inversa, e transpõe ele aqui para fazer a conta no R. Faço essa conta, obtenho a matriz H. Aplico, chamo ela de H, aplico o eigen, a função eigen dela, eu tenho os lambda ZI. A partir desse produto aqui agora, faço esse produto para cada ZI, obtenho o meu XI. Então é isso que deve ser feito. E isso é o máximo da forma quadrática. E eu tenho que recuperar o meu autovetor original, porque ele sofreu as alterações pela transformação linear. Então ele não é invariante. O alto valor é invariante. E assim a prova fica completa. Então, eu poderia, nesse problema, usar qualquer transformação da B, aquela fatoração F'(F). Eu optei por fator de Cholesky, que é a mais simples. Esse teorema ele tem importante papel nos testes de hipóteses multivariadas, de comparação de várias médias na análise de variância, então é importantíssimo. Em uma das soluções para o problema de Behrens-Fischer, publicado na literatura, entre muitas outras soluções. E na análise de variância surge naturalmente o que a gente chama de variáveis canônicas, como eu já havia dito. E a diferença de componentes principais, que em vez de usar a identidade, eu estou usando uma matriz B. No caso da análise de variância multivariada, essas variáveis canônicas levam em consideração a matriz do erro, né, de um modelo linear. E os componentes principais não tem erro, porque é uma amostra simples. Então, um caso é o caso de amostral de uma população, que é componentes principais, o outro é quando eu tenho estrutura de delineamentos que eu tenho erro. Então, eu posso estabelecer uma variável canônica em que essa matriz B está relacionada com a matriz de variância-covariância, ou matriz de soma de quadrados e produtos do erro. E a gente cria as variáveis canônicas. Eu vou aproveitar essa aula, porque esse tópico é bem curtinho, né, para falar sobre os métodos numéricos para autovalores e autovetores. Então, eu vou falar também sobre isso nessa aula. Então, um aspecto muitas vezes que eu só vou mencionar, eu tinha os exemplos, mas eu resolvi não dar os exemplos, né? O método numéricos para autovalores e autovetores você não saber como fazer isso, né? O aluno fala, mas como que eu vou obter os autovalores e autovetores, que está relacionado com componentes principais, que está relacionado com o máximo das formas quadráticas, que está relacionado com o máximo da distância no espaço p-dimensional, etc., né, de uma forma quadrática. Então, isso frustra muito os alunos, né, os estudantes que estão vendo pela primeira vez. Mas existem muitos métodos, né? O Power Method, que eu ia explicar, que é um método bem intuitivo, é o método da potência. Então, você vai elevando uma matriz da potência e multiplicando por um vetor arbitrário, até que haja uma convergência e você tem os autovetores. Aí faz alguma continha, tem um alto valor, né? Normaliza esse autovetor, tá? O método da potência, método da deflação, método da potência inversa, método de Jacob, método de Gibbs, método de Householder, método LU, que é fatoração de matriz, ou LR, e o método QR, que é o mais usado. Eu tenho implementado no meu software lá, o Sysvar, o método QR. Vocês podem ver isso nessa bibliografia aqui, que é o Patel. Tá? Patel, Numerical Analysis, esse livro do Bock também muito constado, eu já mencionei ele várias vezes aqui. E nós podemos utilizar o programa R com o comando eigen, eigen da matriz que você quer, autovalores e autovetores. Se você for fazer maximização de pares de formas quadráticas, primeiro você tem que obter aquela matriz H, então você vai ter que calcular da B a fator de Cholesky, a inversa do fator de Cholesky, fazer aquele produto lá para obter a matriz H, e depois achar os autovalores. Uma vez achados os autovalores e autovetores, recuperar os autovetores originais, porque não é o Z que você quer, você vai achar o Z, e você precisa do X, os autovetores do sistema original, e o Z é do sistema transformado. Tá? Isso chama formas quadráticas generalizadas. Então, eu vou encerrar a aula aqui, né? Nós vamos falar na próxima aula de decomposição dos valores singular. Ainda temos mais 3 aulas, pelo menos. Potência de matrizes simétricas e derivados vetoriais e matriciais. Então, muito obrigado por assistirem e bons estudos.